Mas eu vou voltar nessa questão da vacina da dengue. A gente abordou de uma forma, eu diria, até superficial, ministro, na semana passada, mas o senhor me convenceu de que era necessário que a gente retomasse esse tema. Inclusive, o senhor escreveu um artigo para o site, né, Padilhando e Aprontando, né? Esse artigo foi publicado no site ontem à noite, e neste artigo o senhor faz acusações, inclusive, diretas de que essa vacina, o Alexandre Padilha, foi lá na China, fez videozinho, assumiu um papel que, inclusive, que não é dele, porque a vacina é uma parceria com o Butantan, de uma empresa chinesa com o Butantan. O Butantan é do estado de São Paulo, então o Alexandre Padilha naturalmente está fazendo propaganda enganosa, né? Está querendo fazer, pegar esmola com o chapéu alheio. Foi fazer o que na China? A gente deve se perguntar realmente. Negociar o que, se ele não tem mandato para negociar nada. E essa vacina foi para o mercado, foi para a distribuição, para os postos de saúde, sem aprovação do CONITEC. Então, passo a palavra ao senhor, por favor, explique para a nossa audiência o que significa isso. Obrigado, Cláudio, pela oportunidade. Bom dia, Júlia, Lucia. É um prazer estar aqui novamente conversando com vocês. Antes de entrar na questão da vacina propriamente dita, eu vi você falando do Tribunal de Contas da União, que deveria tomar providências em relação ao senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Quem preside o Tribunal de Contas da União é o senhor Vital do Rego, Sim, que é irmão do senador veneziano Vital. Ontem Lula declara apoio público ao veneziano Vital para o Senado na Paraíba. Ainda bem para mim. Deve ser uma coincidência. Ainda bem para mim, mas essa coincidência, né, não é uma mera coincidência. Certo. E se esses fatos também são crimes de responsabilidade, a gente sabe quem é o responsável por aceitar uma denúncia de crime de responsabilidade contra o presidente da República. É o presidente da Câmara dos Deputados. Adivinha quem é candidato ao Senado na Paraíba? É o presidente da Câmara dos Deputados, que também está no arco da aliança do Lula. Ou seja, essas coisas todas giram em torno da nossa querida Paraíba. É por isso que o brasileiro tem que ficar atento nas eleições, para evitar que esses gafanhotos da política continuem mamando nas tetas do poder. Em relação a essa questão... É bom o senhor ter introduzido essa questão, porque eu vou contar... A gente vai aprofundar ela quando a gente entrar nos dribles do Lula, as regras fiscais. E aí o senhor, por favor, vai trazer novamente esse contexto, mais detalhado, esse contexto eleitoral, porque nós estamos em ano de eleição. Então, quando o TCU se omite na sua obrigação fundamental e ele é presidido pelo irmão do candidato apoiado pelo Lula no seu estado, alguma coisa está errada. Então, quem é que vai fiscalizar? O fiscal, né? Quem vai cobrar do TCU atuação, o trabalho sério e responsável diante de uma situação que vai levar o Brasil à quebradeira total. É isso aí. E no artigo Padilhando e Aprontando, né, que não tem nada a ver com Caminhando e Cantando, do Geraldo Vandré, a ilustração vem lá, o Alexandre, né, eu falo, mais um Alexandre, né, mais um Alexandre para descumprir a legislação brasileira, né. Um é o Moraes, o outro é o Padilha, ambos Alexandres imorais. Imorais porque se acham acima da lei, e isso em um país democrático como é o Brasil, isso não pode acontecer. 26 de outubro, o que ocorre? O senhor Alexandre Padilha vai a Xangai e lá na WuXi Biologics, ele anuncia que essa WuXi é uma parceira do governo brasileiro. Eu desconheço que o governo brasileiro possa fazer parcerias com indústrias farmacêuticas de outros países. Naturalmente que pode haver memorandos de entendimento entre países. Transferência de tecnologia, mas a transferência não é com um país, a transferência é com uma indústria farmacêutica, seja ela pública, seja privada. Não é porque o Padilha diz isso, porque o Padilha se acha acima da lei. E ele anuncia uma parceria para produzir uma vacina que sequer tinha registro na Anvisa. Não tinha registro na Anvisa. Ou então ele estava sabendo que o registro ia sair, ou então é ele que manda na Anvisa, para a Anvisa conceder registro a quem quer, para furar fila, para fazer análise regulatória das canetinhas emagrecedoras dos seus amigos, que nós já falamos aqui. Sim. Então daí o Padilha vai lá, anuncia essa parceria antes da vacina ser aprovada pela Anvisa. Pouco tempo depois a vacina é aprovada pela Anvisa. E depois, antes da vacina ser incorporada no SUS, o Padilha assina um contrato milionário com o Butantan. Isso não precisa ser investigador, porque está nas redes sociais do senhor Alexandre Padilha, não é? Se diz que a pessoa não pode fazer prova contra si próprio, mas como ele está acima da lei, está acima da lei orgânica da saúde, está acima de tudo, até que recebe aquela senhora lá, Roberta Lucinja, né? Lembra dela? Amiguinha do INSS, do Lulinha. Amiguinha do Lulinha. Amiga do Lulinha. Pois bem, então logo depois ele faz esse contrato, um contrato milionário, de uma tecnologia que não está incorporada no SUS. Salvo melhor juízo, isso é improbidade administrativa. Sem passar pela CONITEC. Agora, a CONITEC é uma exigência da lei. A lei 12.401 de 2011, inclusive tem a assinatura lá do senhor Alexandre Padilha.
bem como o decreto-lei que regulamenta essa lei. Então, todas as tecnologias precisam ingressar na Conitec, precisa haver uma demanda formal para que se faça a análise dessa tecnologia. Tem até uma tela aí que vocês podem mostrar em relação à vacina, só para dizer que há uma desnecessidade de submeter essa vacina à Conitec. Entre 2012 e 2026, foram avaliadas 28 tecnologias de vacinas. Mas só em relação à dengue, foram 2 avaliadas. A Dengue-Váxia, produzida pelo laboratório Sanofi, e a vacina TAC 003, produzida pela Takeda Pharma, que é comercializada com o nome de Qdenga. Essa avaliação se deu em 2023. E se vocês forem ao Diário Oficial da União, vocês vão verificar a portaria, se eu não me engano, 72, de 21 de dezembro de 2023, que incorpora a vacina TAC3, veja lá, está em amarelo, a vacina TAC 003 no SUS. Então, o que foi incorporado no SUS não foi uma vacina contra a dengue, foi especificamente a vacina TAC 003 da Takeda ou Qdenga. Aliás, o Lula tomou essa vacina escondido, né? Antes que a vacina tivesse sido incorporada no SUS, enquanto os idosos brasileiros não têm direito a essa vacina. Então, está aqui a prova cabal que essa vacina não foi analisada pela Conitec. Os dados são públicos, as decisões da Conitec têm que ser submetidas à consulta pública antes da deliberação final. E não houve essa consulta Não pública? houve, nem houve demanda de solicitação. Não houve de nenhuma avaliação. publicação de nenhum documento do Conitec em relação a essa vacina? Só se está escondido. Se ele fez só uma se avaliação secreta. Só se está secreto. Pois bem, uma vez eles reclamaram que eu secretismo fiz, é política. uma vez reclamaram que eu fiz uma audiência pública para discutir as vacinas contra a Covid, que não era para fazer audiência pública. Queria uma audiência secreta. Então deve ser esse mesmo raciocínio de fazer uma avaliação secreta de uma vacina. O que há? O que há é uma nota técnica que foi lavrada pela Secretaria de Vigilância e Saúde e Meio Ambiente, está estabelecendo uma estratégia de vacinação com essa vacina Butantan DV, que é uma vacina que foi produzida no Instituto Butantan. Há um grupo técnico, científico, pesquisadores de respaldo avaliando isso, e eu não estou discutindo isso aqui. Eu estou discutindo é que o Padilha ele passou por cima dos processos regulatórios que estão previstos em lei. Então, ele infringiu a lei. Ô, Padilha, você não está acima da lei, Padilha. Ninguém está acima da lei. Essa vacina deveria ter sido avaliada, viu, Cláudio? E eu digo a você por que ela precisa ser avaliada na Conitec. Porque a lei determina. E porque a avaliação que a Conitec faz não é a mesma avaliação da Anvisa. Então, explica isso aí para o nosso espectador. O que o Conitec faz que torna o seu aval tão importante para a colocação de uma vacina no mercado? A Anvisa é só a chancela para a vacina ser comercializada no Brasil, não para ela ingressar no sistema de saúde e ser distribuída conforme determina a Constituição como um direito de todos e um dever do Estado. Então, o que a Conitec faz? Primeiro, avalia exaustivamente a evidência científica apresentada. Além de avaliar a apresentada, avalia outras evidências científicas que existem. Não é? Por exemplo, há um método de avaliação da evidência científica chamado método de GRADE. Esse é o método utilizado pela Conitec e também por outras agências de avaliação de tecnologia em saúde em todo o mundo. E avalia quanto à qualidade dessa evidência. Se a qualidade é boa, se não é. Porque às vezes existe a evidência, mas ela não é de boa qualidade. É como, por exemplo, no judiciário não tem uma súmula de um Supremo Tribunal Federal. Sim. Aquilo ali é algo que até vincula outras decisões de tribunais que estão abaixo do STF. Então, essa avaliação da qualidade da evidência é fundamental. Depois, é feita uma análise econômica. E essa análise econômica se avalia a custo-efetividade, há parâmetros para isso. Há, inclusive, um indicador que foi estabelecido em nossa gestão, que é a razão de custo-efetividade incremental, que no Brasil é uma vez o PIB per capita por ano de vida salvo ajustado ao qual. Isso é um parâmetro econômico de economia em saúde. Se verifica o impacto orçamentário. E, nesse caso, como nós temos uma vacina já incorporada no SUS, é necessário uma comparação entre essas duas vacinas. E essa análise é preciso ser feita. A vacina do Butantan tem uma publicação do Dr. Esper Callas no New England Journal of Medicine, que é uma das revistas científicas mais prestigiosas do mundo, e se seguiu essa publicação, uma outra publicação a título de editorial. Então, nesse editorial, o autor aborda de forma exaustiva as peculiaridades das 3 vacinas, da vacina do Sanofi, da vacina da Takeda e da vacina do Butantan. Hoje a gente tem quantas vacinas da dengue? São 3 vacinas da dengue. 3 vacinas, são essas 3. A Dengue-Váxia entrou em desuso porque os indivíduos que nunca tiveram contato com o vírus, eles não podem tomar essa vacina. Então tem uma limitação muito forte. A vacina da TAC3, TAC 003, que é a Qdenga. A Qdenga, essa vacina é inclusive
aprovada pela Agência Europeia de Medicamentos. Essa tá ok. Essa passou por todo o processo. Essa passou pelo processo, Conitec, sem problema, tá ok. E a vacina... Essa quem produz? Essa que produz é a Takeda Pharma. Takeda Pharma é o quê? Uma empresa japonesa? É uma empresa japonesa. Japonesa. E ela produz... Agora eu destaco que essa vacina não está aprovada para uso no Japão. Ela é aprovada para uso na Indonésia, até porque o Japão não tem dengue. Mas essa vacina japonesa, ela é no Brasil, ela é importada, ou ela é fabricada também aqui em cooperação, em parceria? Ela é uma vacina importada, essa vacina da Takeda. Importada. Embora que pudesse existir acordos entre a Takeda, que a Takeda é parceira da Hemobras. Uhum. A Hemobras é a empresa brasileira de hemoderivados, que trabalha com os produtos do plasma, para fracionar o plasma, né? O excedente do plasma sanguíneo. O Brasil poderia, já importando essa vacina japonesa, poderia inclusive ter trabalhado numa parceria para produção aqui, com transferência de tecnologia. A Fiocruz, que tem um parque industrial ocioso em função da vacina da AstraZeneca, que foi colocada em desuso, que perdeu o registro na Anvisa, poderia muito bem produzir essa vacina da Takeda, fazer uma parceria de desenvolvimento produtivo, que o Padilha gosta tanto, né? Mas Padilha, por que você não fez uma parceria de desenvolvimento produtivo para produzir a vacina da Takeda na Fiocruz? O Brasil quer saber, Padilha, já que você gosta tanto dessa PDP, que por mim eu mandava a maioria dessas PDPs irregulares para PQP, já disse aqui, repito, Padilha, eu tô de olho em você, Padilha. Não pensa que você vai continuar padilhando no Ministério da Saúde impune. Não vai, porque nós estamos de olho em você. Por que você não fez uma PDP para produzir a vacina da Takeda na Fiocruz? Claro. Se ele gosta tanto desse instrumento, por que não fez? É óbvio. Né? Agora, a vacina do Butantan... E a da Sanofi? A vacina da Sanofi, por conta dessa característica, né, de não poder ser aplicada em indivíduos que são soronegativos, ela caiu em desuso. Essa que é a Vax. É a Dengvax. Dengvax. Que, aliás, o Ministério da Saúde, em 2017... numa demanda interna do Ministério da Saúde, solicitou a avaliação. E depois ele retirou essa avaliação por conta dessas questionamentos. Era a vacina que se utilizava antes. Uma vacina que foi a primeira desenvolvida. A primeira. Bom, agora em uso nós temos duas. Agora em uso nós temos duas com registro no Brasil. Duas com registro na Anvisa. Na Anvisa, que é a TAC 003, que é a Quedenga. E agora a Butantan DV, que recebeu o registro. Butantan DV. A Butantan DV, só para que vocês estão nos acompanhando, não percam aqui o rumo da história, a Butantan DV é aquela que o Alexandre Padilha mandou suspender temporariamente por causa da morte de duas pessoas, inclusive funcionários do setor de saúde, que tomaram a vacina e vieram a óbito. Então, ele suspendeu também, a critério dele, essa vacina. Uma vacina que agora a gente está sabendo, por via aqui do nosso ex-ministro, que essa vacina, que gerou duas mortes, e que foi suspensa pelo Alexandre Padilha temporariamente, ela não foi aprovada, não há registro público de aprovação dela no Conitec, que é esse órgão tão importante aí para aprovação. Então, isso para mim é um escândalo. Ou o ministro se manifesta, o Conitec se manifesta, e prova que houve, eles devem estar agora produzindo esse relatório lá dentro. Precisa virar público. Aliás, eu estou esperando algum parlamentar, Júlia, que solicite não, faça o requerimento ao Conitec, exigindo todos os documentos referentes à análise dessa vacina Butantan DV, parceria com uma empresa chinesa, que foi buscada lá pelo Alexandre Padilha e que, até onde a gente sabe, não tem registro público, não há conhecimento de aprovação pelo Conitec. Então o Conitec ele tem a obrigação agora de apresentar a documentação, qualquer documentação que exista em relação a essa vacina. Foi o quê? Foi aberto um procedimento, um processo, esse processo chegou a alguma conclusão, essa conclusão ela foi informada às autoridades de saúde, ela foi informada ao Ministério. Por que ela não é de conhecimento público? A gente já está acostumado com um governo que se fundamenta no secretismo, né? Coloca 100 anos de segredo em cima de qualquer coisa, desde gastos da Janja, né, até coisas importantíssimas, né, que a gente precisa, estratégicas aí, conversas com os Estados Unidos, etc. e tal, e a gente não tem conhecimento. Quer dizer, se existe a aprovação, ela não foi divulgada, porque eu estou falando aqui com uma autoridade do setor, um ex-ministro que conhece o procedimento, que buscou, tentou achar e não achou. Com certeza, e nós aprimoramos a Lei de Avaliação de Tecnologia em Saúde no Brasil, né? A Lei 14.313 de 2022, que é a lei resultante do projeto de lei do Senado 415 de 2015, que inclusive foi eu, como cidadão, que levei ao então senador da Paraíba, Cássio Cunha Lima, para que ele apresentasse esse projeto. Essa lei foi sancionada
já no governo do presidente Jair Bolsonaro, naquela época da pandemia, justamente para facilitar e aprimorar o processo de avaliação de tecnologia em saúde. Então, Padilha, eu entendo do assunto. Não adianta você ficar com subterfúgio. Porque aqui eu já conversei com o Cláudio, que é um jornalista independente, e com a Júlia Lucy, que é uma cientista política, e não vamos deixar você aí passar impune em relação a essa infringência ao ordenamento jurídico brasileiro. Agora, só um esclarecimento, viu, Cláudio? Por favor. Essa WuXi Biologics, ela não participou do desenvolvimento da vacina Butantan DV. O que ela fez? Na realidade, o Padilha está querendo fazer uma parceria. Ele diz que é uma parceira do governo brasileiro. Eu não sei quais são os termos dessa parceria. Então, peraí, deixa eu corrigir a informação. Essa empresa chinesa que ele foi lá tirar foto e tal, não tem nada a ver com a Butantan? Não, ele quer levar para lá para escalar essa produção, porque deve ser uma indústria muito grande. Ele quer pegar o contrário. Para fazer uma campanha de vacinação. Ele quer fazer a parceria da Butantan DV aqui com a empresa chinesa. Para poder escalar. Para poder escalar. É isso. Por favor. Olha, primeiro que assim, a gente faz uma conexão direta com o período da pandemia, em que a gente viu a maior mentira ser propagada de uma forma repetida de que o presidente Bolsonaro não queria comprar vacina, mas ele se submeteu ao processo estabelecido em lei que tem como uma das suas exigências exatamente a aprovação na Conitec, certo? Com certeza. Ok. Então estávamos num momento caótico, num período super confuso e a lei foi seguida, porque se trata de uma segurança para aquela pessoa que vai receber aquele medicamento. Ministro, se nem nesse período de caos que foi a pandemia houve a relativização da lei que exige aprovação no Conitec, por que cargas d'água diante de uma doença já tradicional no Brasil, digamos assim, conhecida há décadas, que é a dengue? Por que isso foi relativizado, ministro? Existe alguma justificativa cabível com embasamento legal para que isso tenha acontecido? Não existe. Ele é obrigado a submeter a Conitec. Só em situações excepcionalíssimas, o ministro da Saúde pode avocar para si essa prerrogativa, naturalmente fundamentando e incorporar uma vacina ou um medicamento, ou então tirar do rol do SUS. Tá? Agora, precisa ser fundamentado. É necessário uma portaria do gabinete do ministro, isso pelo menos segundo o ordenamento jurídico brasileiro, incorporando a vacina. Ele podia fundamentar, dizer, olha, tendo em vista que o Brasil é um país endêmico e que a Takeda não fornece o número de doses necessários para vacinar a população-alvo, vamos incorporar essa vacina aqui, ad referendo da Conitec, porque é necessário começar a campanha de vacinação e, posteriormente, remeto para a avaliação da Conitec. Mas ele não fez isso. Ele não fez isso. Ele não fez isso. Simplesmente incorporou, passando por cima da legislação. Agora, fazendo um paralelo com o governo Bolsonaro, à época nós estávamos diante de uma emergência de saúde pública de importância internacional, reconhecido como pandemia. Isso. E o Brasil existia uma portaria do Ministério da Saúde, posteriormente convertida em lei, que considerou que vivíamos um período de emergência de saúde pública de importância nacional. Teria que haver uma portaria do Alexandre Padilha sobre isso aqui. Então, aí no início, as vacinas foram adquiridas sem a avaliação da Conitec. Claro. Mas quando eu assumi o Ministério da Saúde, no dia 23 de março de 2021, um dos meus primeiros atos foi submeter à apreciação da Conitec as duas vacinas que tinham registro definitivo na Anvisa, que foi a vacina AstraZeneca e a vacina da Pfizer. Então essas duas vacinas foram avaliadas pela Conitec e eu emiti uma portaria incorporando essas vacinas no SUS. Bem diferente do senhor Alexandre Padilha. Quando, por ocasião das vacinas em criança de 5 a 11 anos, já existia uma secretaria específica para fazer esse tipo de gestão da pandemia e foi feita uma audiência pública transmitida pela Empresa Brasileira de Comunicação, a EBC, com participação de médicos especialistas, aqueles que defendiam as vacinas quase de uma maneira fundamentalista, e aqueles que também tinham posição em contrário, assim, de uma maneira muito calorosa, né? Porque eles me questionaram, mas o senhor vai colocar nessa audiência pessoas que questionam a vacina? Eu digo, e qual é a finalidade dessa audiência? A ciência é feita disso, é feita do contraditório. Sem dúvida. E nós fizemos a audiência pública, e findou a emergência de saúde pública, e aí surgiu a vacina para vacinar bebês de 6 meses a 5 anos incompletos. Daí eu submeti a Conitec. Fui criticado porque submeti a Conitec. Loucura, bateram em mim, eu apanhei mais do que um cão sarnento. Porque eu submeti a Conitec, apenas eu cumpri a lei. Porque disseram que era burocracia, que não é burocracia. Vacinar as crianças assim. Se fosse burocracia, não estava na lei. Agora, ministro, a Anvisa disse que criou hoje, informou hoje, a gente acabou de receber a informação, criou uma força-tarefa para fazer a investigação dessa vacina. Será que alguém do Conitec foi convocado para essa força-tarefa?
A Anvisa integra a Conitec. Uma das vagas é da Anvisa. A Conitec é composta pelos secretários do Ministério da Saúde e, por exemplo, pelo Conselho Federal de Medicina, pela Associação Médica Brasileira, pela Anvisa, pela ANS, pelo Conselho Nacional de Saúde, CONAS, CONASENS, e ela opina acerca de pareceres técnicos que são emitidos pelos núcleos de avaliação de tecnologia em saúde. No Brasil tem cerca de 100 núcleos de avaliação de tecnologia em saúde. O mais ativo é o Núcleo de Avaliação de Tecnologia em Saúde do Instituto Nacional de Cardiologia. Não quer dizer que só tem expertise para avaliar tecnologias na área cardiovascular. É liderado por uma epidemiologista chamada Marisa Santos, que é uma pessoa que é reconhecida no meio com bastante expertise. É o mais demandado, né? Até porque as avaliações econômicas, elas não são simples. Muitas vezes se trabalham com modelos para poder estimar o que aconteceria após a incorporação no SUS. Então isso é um trabalho sério e imprescindível para que exista a accountability. Porque quando a Conitec exara um relatório, ele é colocado em consulta pública, é aberto para toda a sociedade opinar, inclusive para as sociedades científicas, que podem ou concordar ou não concordar. Então a Anvisa, quando ela cria esse comitê, essa força-tarefa, ela faz isso em acordo com a sua legislação. Porque a parte de farmacovigilância é uma atribuição finalística da Anvisa. Claro que o Ministério da Saúde pode fazer de forma subsidiária. E não vai ser, não digo que isso é o caso da vacina do Butantan, mas ela já está ferida de morte por conta do Alexandre Padilha. Claro. Se essa vacina morrer, bota lá no atestado de óbito. Alexandre Padilha. Porque ele foi precipitado, ele foi apressadinho, atropelou o rito regulatório e as pessoas agora teve que suspender. Não vão acreditar mais nessa vacina. Por conta do Alexandre Padilha. O Padilha acabou com a credibilidade da vacina contra a dengue do Butantan. Não tenho dúvida disso. Pode colocar isso aí, Brenda. Deixa eu ampliar o nosso debate aqui, que a gente está com os nossos convidados aqui. Quem quiser se manifestar, aproveitar a presença do ministro aqui. Nós temos aí o André Marcília, Andrés Lopes, obrigado pela presença de vocês, Ari Alcântara, Carol Esponza. Por favor, quem quiser se manifestar, a gente vai fazer aqui essa rodada de perguntas e na sequência a gente vai ampliar para as demais pautas do programa, inclusive a questão envolvendo Moraes e a outra envolvendo aí as pedaladas do Lula, tá? Obrigado, Andrés, obrigado, Marcília, por entrarem aí também participando desse programa hoje. Ô Dantas. Vai, André. Carol e André, vocês tirem aí, Caro Coroa. Vai, André. Não, primeiro as belas, depois as feras. Para as damas e é preciso que sejam belas. Carol Esponza. As mulheres de direita são sempre mais bonitas, confia. Vamos lá, ministro. Eu trabalho com registro de produto na Anvisa, né, há algumas décadas já, e o que a gente vê é um órgão cada vez mais politizado, né, mais aparelhado, os técnicos sem qualquer capacidade técnica de analisar ali os processos que eles estão sendo, né, que são submetidos ali, e aí ao mesmo tempo a gente vê, como a gente assistiu com o Careca do INSS, com a Roberta Luxinger, esse lobby para as agências reguladoras de saúde, para a ANS, aquele famoso que indica. E aí eu vi o senhor falando aqui em relação às vacinas, né, que passam uma fila. Para quem não sabe, tipo, hoje você dá entrada num processo, ele recebe lá um número digital. Então, assim, não é possível que um outro registro saia na frente desse, principalmente se for, assim, muito distante o número do outro. Claro, tem atraso, por exigências, indeferimentos que você tem que botar recurso, mas na média é difícil passar um produto lá de baixo, lá para cima. Assim, quanto a Anvisa vem sendo, na sua opinião, quanto sua vivência com tudo isso, quanto a Anvisa vem sendo aparelhada, politizada, o quanto tem uma perspectiva de melhora, não tem? O que você sabe exatamente, assim, dessas vacinas, o quanto elas furaram a fila? A gente acompanhou, só para concluir, a gente acompanhou, por exemplo, no governo Bolsonaro, o Ricardo Salles falando que ia passar a boiada, né? E depois todos os artistas da Globo indo lá no Congresso para reclamar. Mas o que era aquilo ali? Às vezes um registro de defensivo agrícola ficava 14 anos para ser aprovado, 14 anos. E você tem uma lista de ativos, né, permitidos, chama lista restritiva. Então, se o ativo que você quer dar entrada não está naquela lista, você não pode. Qual que é a consequência disso? Você acaba comendo um defensivo agrícola que é mais atrasado, você tem hoje mais modernos, menos nocivos para a saúde, né? E você não pode registrar no Brasil. Então a gente acaba, né, como eles falam que são agrotóxicos, a gente acaba sendo submetido a agrotóxicos por um problema regulatório. Então, o que aconteceu no governo Bolsonaro foi, se você tem o mesmo ativo de um produto, você libera, né, como se fosse o genérico. Você libera previamente, depois se você couber qualquer discussão, se for um produto que não é só aquilo ali que tal, enfim, qualquer tipo de problema, você pode retirar o registro, mas se é igual ao outro, é livre concorrência. E você deu, na verdade, uma agilidade a todo esse processo, que é o que se espera, mas não é o que a gente vê, e eu estou vendo nesse governo um retrocesso de tudo e todos os avanços. Então, queria ouvir aí sua opinião, um overview aí de como ficam essas agências reguladoras. Obrigado, Carol, pela pergunta. Esse processo que acontece da Anvisa não é uma prioridade da Anvisa. Existe um processo de captura regulatória no nosso país. E essa captura chegou ao requinte
de capturar o próprio Supremo Tribunal Federal, e nós sabemos quem capturou. E o brasileiro quer saber qual é o resultado disso. Em relação às agências que fazem parte do organograma do Ministério da Saúde, são 2. Quando eu assumi o Ministério em 2021, para vocês terem uma ideia, eu tinha 7 diretores da Anvisa para indicar, porque a indicação parte do Ministro da Saúde, vai para a Presidência da República, que encaminha para o Senado Federal. E eu, inocente, né, que via no meu consultório, escutando o coração dos meus pacientes, eu achava que era assim que funcionava, né? Lendo engano. Na realidade, isso é uma ingenuidade, porque essas decisões, elas não são decisões que decorrem do Executivo. Essas decisões são feitas no âmbito do Senado. É por isso que precisamos eleger senadores independentes, que não tenham rabo preso e que não sejam parceiros desse capitalismo de compadrio que se estabeleceu no nosso Brasil. Eu só indiquei um diretor para a agência, Cláudio. Os outros, todos eles foram empurrados de goela abaixo. E qual é a consequência disso? Nós temos uma qualidade regulatória que exerce uma discricionariedade técnica de baixa qualidade. Não é só na Anvisa, se você for para o CAD, é a mesma coisa. Quem é que empurrou? Isso é o Senado Federal. Através de Vossas Excelências, né? Que ficam lá ali fazendo todo aquele jogo. Tá. Né? E o cara é assim também. Imagina a análise de concentrações empresariais. Bota o nome em inglês que é para o povo brasileiro não saber. Um tal de Merger and Acquisitions. Bota esse nome bonito, que é para a gente acreditar que a gente vai ter agências regulatórias corretas no nosso Brasil. E nós não temos. Esse problema das agências aí é recorrente. Desculpa, aqui. mas essa é a verdade. É recorrente aqui no programa. Eu sou a favor de fechar essas agências. A Júlia é contra. Toda informação que você precisa está na mídia? Toda formação que você precisa está na universidade? Se você acha que sim, pare de assistir esse vídeo agora. Não perca seu tempo comigo ou com meus aliados nessa trincheira. Muito provavelmente você é da turma que acha que vivemos numa democracia imperfeita e não numa ditadura. Você, muito provavelmente, se informa pelo Instagram, pelo X ou por sites de fofoca. Eu não quero você aqui. Eu não quero por aqui gente que vota nulo achando que está protestando, mesmo sabendo que a esquerda pode vencer de novo. Eu não quero por aqui quem acredita que há alguma equivalência entre Lula e Jair Bolsonaro. Gente que acredita numa terceira via construída, não nas ruas, mas nos gabinetes de caciques partidários e ministros do Supremo. Você não merece meu tempo e nem o de meus aliados nessa trincheira. Trincheiras existem apenas durante as guerras. E eu, há cerca de 1 ano e meio, resolvi criar um canal que servisse como esse ponto de encontro, como um bunker, para aqueles que já entenderam há muito tempo a dimensão dessa batalha e que não desistem de lutar pelo Brasil, que querem deixar, sim, um país melhor para seus filhos e netos, mas, ao mesmo tempo, já cansaram de ficar apenas reclamando de assistir aos mesmos abusos diariamente. Você que já me acompanha há algum tempo deixou para trás uma massa de analfabetos funcionais e quer agir, mas também sabe que não adianta xingar, ofender ou agredir. Estou aqui para você que sabe que não existem soluções fáceis para problemas complexos e que não se muda um país do dia para a noite e que é preciso ceticismo e fé, resiliência e inteligência. E claro, ninguém faz nada sozinho. Fundei esse canal sobre 3 pilares: informação, formação e mobilização. O primeiro já está pronto. A partir de agora vamos erguer o segundo, com ou sem você. Mas caso você decida participar dessa obra, clique no link que aparece na descrição desse vídeo. Nos veremos em breve.